Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 1. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homens, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito, necessitado e praticar roubos, não tomar penhor e levantar olhos para ídolos e cometer abominação, emprestar com usura, receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, e não retiver o penhor, não roubar e der seu pão ao faminto e cobrir ao nu com veste, desviar do aflito a mão e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai. Certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Somente até aqui, irmãos. Amém. Sabe, irmãos, há momentos que o Senhor nos pede um assunto, há momentos que esse assunto ele se resume a uma palavra, a um verso, a um versículo. E há momentos em que o Senhor exige que nós avancemos, porque na própria leitura da palavra haverá a consternação de alguma alma que precisa receber essa pregação. Lemos aqui a história, a passagem desse sermão do profeta Ezequiel. Ezequiel era um jovem preparado. Ele estava se preparando para assumir funções no templo, que haveria de assumir com 30 anos, que essa era a lei. Mas antes que ele alcançasse o resultado daquilo pelo qual ele havia se preparado a vida inteira, eis que houve a tomada de Jerusalém e ele foi levado como escravo. Por certo, perdeu a família, porque eles levaram somente as pessoas que eram respeitadas, tinham dignidade, que tinham valor na sociedade.
E como ele havia estudado muito, como ele era uma pessoa importante na sociedade dos judeus, que ele estava se preparando, um curso muito difícil de chegar ao resultado para assumir como sacerdote, ele teve os seus sonhos destruídos e foi levado como escravo. E durante o período em que ele vive como escravo no cativeiro, ele começa a assumir aquela missão que ele havia se preparado e Deus começa a falar através dele com profecias. Tem profecias maravilhosas de Ezequiel. E vejam os irmãos, que ele não será mais lembrado nos livros dos outros profetas. Ele só terá suas profecias mencionadas, rememoradas no encerramento da Bíblia, no livro do Apocalipse. Mas o que ele escreveu por intermédio da revelação divina está registrado e se faz atual para a tua vida, para a minha, para as nossas necessidades. A profecia de Ezequiel, ela tem um contexto. O contexto se faz como, irmãos? Se faz que o povo, ainda que estivessem escravos, ainda que estivessem em cativeiro, eles julgavam que aquilo era um momento transitório, um momento passageiro, e eles haveriam de voltar ao estado anterior para continuar a vida que eles estavam levando. Mas as provações, os encontros, tudo aquilo que o Senhor permite na nossa vida é para que façamos um exame de consciência e não voltemos a cometer os mesmos erros, os mesmos delitos, mas que utilizemos da experiência, das aflições do dia a dia para melhorarmos o nosso relacionamento para com o nosso Deus. Querida igreja, querida irmandade, e o povo não aceitava, mas a manifestação do poder de Deus através de Ezequiel se fez presente dessa maneira, porque é assim que o Senhor o faz. Então que possamos entender o momento que estamos vivendo, entender, enxergar as nossas limitações, enxergar aquilo que tenhamos nos desviados do caminho do Senhor por pensamentos ou obra e, enxergando, entendendo, mudar a nossa vida. Mudar com uma decisão sua nesse momento de decidir querer ser agradável a Deus. E o texto que nós lemos aqui, irmãos, fala a respeito da maldição continuada. Muitas vezes nós nos conformamos com alguma situação na nossa vida em virtude de enxergar para os nossos genitores, nossos pais, nossos avós, e falar assim como foi com eles, será comigo. Se um pai a mãe tem uma herança genética de doenças, como um câncer, você fala, vou morrer de câncer. Se os pais têm um casamento corrompido por uma separação, o filho fala, é assim que será a minha vida. Por mais que eu me dê ao matrimônio, haverá a separação. E nós começamos a viver entendendo que esse comportamento é normal. Tanto é que o oposto também é verdade. Você tem uma família unida, abençoada, próspera, e você vive dissolutamente, como se não houvesse amanhã, sem se preocupar em ser agradável a Deus, em cumprir com as tuas obrigações, porque você é abençoado.
Porque se os seus pais, seus avós são abençoados, você também é, independente do que você faça. Não é assim o conselho da palavra para você hoje. Não haverá sucessão de maldição. E não haverá sem o seu esforço sucessão da benção. Um homem justo com um filho ímpio, o ímpio perecerá. Renunciando ele da sua impiedade, reconciliando-se ele do seu mal, o Senhor o perdoará. Então, irmãos, a palavra do Senhor para nós nesta noite, segundo a revelação de Deus ao profeta Ezequiel e o exame das Escrituras que nós fazemos por inspiração divina neste culto. O Senhor te convida a fazer um exame de consciência e que você possa enxergar de hoje para frente na tua vida. O Senhor sempre tem palavra de vida eterna. O Senhor sempre tem palavras de bênçãos, porque o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança para sermos sal da terra. O sal, ele dá sabor. O sal, ele muda a estrutura. O sal, ele adequa as temperaturas. O sal, ele dá equilíbrio. Se nós não tivéssemos os mares e os oceanos com água salgada, nós viveríamos numa era ou num planeta glacial de tão frio. Se assim o fosse, eu não estaria aqui, nem você, porque não haveria vida para nós. Não seria possível nós vivermos. Então o sal, ele dá estabilidade. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos o sal da terra. E para sermos a luz do mundo. Então você tenha consciência da tua importância como homem, como mulher, para que você dê exemplos, para que você seja luz e que você guie uma casa, um filho, um esposo, uma esposa, um bairro, uma cidade, um país, o mundo inteiro. Você guie pela luz de Jesus Cristo. Então o projeto de Deus para o homem, para a mulher, é de benção, é de saúde. E ainda que haja algum evento, você haverá de se regozijar no Senhor. Então conceda o Senhor a graça para que tenhamos a interpretação correta dessa palavra. Não haverá sucessão de desgraça ou de benção. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. É fato que eu, querendo ser abençoado, querendo a minha geração abençoada, eu vou instruir os meus filhos nos caminhos do Senhor. O irmão Bruno haverá de instruir o filho dele com todo amor, com todo carinho, as instruções que o levem aos caminhos do Senhor, que ele seja um homem digno, que ele seja um homem respeitoso, que ele seja um homem próspero e temente a Deus. Isso também é a nossa função, mas cada um é responsável pela tua salvação. E o Senhor é claro nos textos bíblicos: aquele que se arrepende dos teus erros, o Senhor o perdoará. Então, irmãos, perfeito não há ninguém nesse culto. Por mais que tentamos ser agradáveis a Deus, cometemos deslizes por pensamentos ou por obras. Que possamos pedir perdão a Deus, que hoje o Senhor possa, o pecado grande ou pequeno não existe, porque todos são pecados, mas que nós possamos pedir perdão a Deus, que o Senhor possa limpar o nosso caminho das tranqueiras dos maus espíritos e dos pecados, e que o Senhor possa nos auxiliar a prosperar e alcançar a herança eterna.
Essa é a palavra. Esse é o conselho da palavra. Os teus medos, os teus ímpetos, pode controlá-los confiando no Senhor. O Senhor entra onde nós não entramos. A mão invisível do Senhor alcança aquilo que nós não alcançamos. O Senhor sempre haverá de prosperar os nossos caminhos. Tão somente que nós busquemos ser agradáveis a Ele. Como nós conversamos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós tratamos o nosso próximo, da maneira como você dirige, ou da maneira como você usa o transporte coletivo, da maneira como você trabalha com as pessoas, inspirando as pessoas pelo exemplo, não pelo medo. Assim fazendo, o Senhor se agradará e prosperará os nossos caminhos. As enfermidades, não tema. O Senhor aparecerá com cura no nosso meio. Não tema, mas creia, confie, faça a tua parte e deixe que o Senhor faça a dele nas nossas vidas. Essa é a palavra. Não precisamos nos estender, que você receba ela como uma instrução para viver melhor, de maneira que possamos todos os dias aumentar os nossos tesouros nos céus. Essa é a palavra. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.